Abre a sua Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo 1, o verso 14 e o verso 15, também para a glória de Deus nesta noite. Aleluia. Marcos, abre a sua Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Marcos, o capítulo é o 1, o verso 14 e o verso 15 também está aí, é o segundo livro do Novo Testamento, sim ou não, meus irmãos? Marcos 1, 14 e 15 é o segundo livro do Novo Testamento missionário, o segundo livro, Mateus, e depois Marcos, mais na frente um pouquinho, vai procurando e dando glória a Deus, e Deus está neste lugar. Quem está sentindo a presença divina diz aleluia, diz graças a Deus. Vamos ler a escritura que diz, meus irmãos, toma em tuas mãos, Marcos 1, 14, que diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no. Até aí, meus irmãos, pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Estende a mão direita para o céu. Fala assim: Jesus, Senhor Jesus, eu creio e recebo em minha alma a sua palavra nesta noite. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré, que está neste lugar. Aleluia. Nós vamos falar, meus irmãos, um pouquinho sobre a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. Jesus de Nazaré, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu sobre a face da terra, e crede no evangelho. Então observe, meus irmãos, que o reino de Deus é a declaração, é a manifestação do poder e da autoridade de Deus sobre a face da terra. Porque até então, desde o tempo de Adão, Satanás que era o governante, Satanás que era o dominante das tribos, línguas e nações sobre a face da terra. Mas Deus então interveio com seu poder, com a sua glória, com a sua autoridade, chamando primeiro um povo, chamando primeiro Israel. Deus começou a implantar o seu reino através de uma nação, através de Israel. Ali no Velho Testamento, Deus trouxe a manifestação da glória do seu poder, Deus trouxe a sua lei, Deus levantou uma nação para ser exemplo para as demais nações, para ser testemunho para as demais nações, para que fosse uma nação santa, uma nação perfeita, para que todas as demais nações vissem Israel, aleluia, e tentassem então descobrir o que tinha naquela nação, e aquela nação que tinha de bom era que Deus estava no seu meio, Deus estava no meio da tenda da congregação, Deus lhe deu uma lei, Deus lhe deu sonhos, lhe deu visões, Deus lhe deu profetas, Deus abençoava esta nação de todas as formas e de todas as maneiras, para que o povo, para que as outras nações vissem que Israel estava sendo abençoada por Deus, então se voltasse para Deus também, era uma nação para testemunhar e para preparar o caminho para Jesus de Nazaré. Deus começou através de Israel implantar o seu reino. Observe, porque então Satanás governava sozinho, ele operava sozinho. Satanás, então, meus irmãos, estava sobre a face da terra, sem nenhum tipo de oposição. Então Deus levanta Abraão, Isaque e Jacó, e levanta a nação de Israel para poder pelejar e combater em prol da justiça, em prol da verdade. Eles receberam uma lei, eles receberam um sistema sacrificial de perdão de pecado, para que eles pudessem continuar com o seu Deus no meio da tenda da congregação. Meus irmãos, mas Israel falhou. Por quê? Porque recusou o Rei dos Reis, porque recusou o Senhor dos Senhores, porque recusou a Jesus de Nazaré. Mas Deus já sabia de tudo isso, e aquela nação era somente uma preparação para o que Deus estava planejando,
para o que Deus estava designando. Deus estava designando implantar de uma vez por toda e cabalmente ao seu reino. Então Deus enviou o rei do reino, o rei da glória, o Senhor Jesus de Nazaré, e ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho, porque está próximo o reino dos céus. Então observe, através da pessoa de Cristo Jesus, Deus começou de fato, observe, a implantar ao seu reino. Deus começou de uma vez por todas a implantar o seu reino, através da pessoa, através da obra de Cristo Jesus. Então o reino celestial começou a ser implantado. Por isso ele disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então Deus está implantando o seu reino sobre a face da terra. Outrora Satanás estava governando e dominando sozinho, agora não, agora ele tinha um opositor, agora ele tinha a Jesus de Nazaré, expulsando o demônio, curando os enfermos, ressuscitando os mortos e trazendo as pessoas para o reino da luz, arrancando do reino das trevas e trazendo para o reino da luz, arrancando da morte e trazendo para a vida, arrancando da enfermidade e trazendo para a saúde perfeita, mental, corporal e espiritual sobre a face da terra. Ele disse: arrependei-vos, volte para Deus, porque Deus começou a implantar o seu reino através da pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Observe, e através do Calvário ele trouxe o perdão, porque nós andávamos afastados, observe, distanciados, mas ele pagou os nossos pecados na cruz para que pudéssemos obter o perdão, para que o perdão pudesse chegar para nós, pudesse ser derramado sobre nós. Observe. Então Cristo Jesus, ele começou a obra, e ele vai continuar a obra. Só que Israel recusou, Israel rejeitou o seu rei, Israel rejeitou o Messias, o seu Salvador. Então Deus implantou a sua igreja, que é que você vê hoje. Hoje o reino dos céus pertence à igreja. A igreja é que está operando em prol e em favor do reino do céu. Cada alma que é curada, cada alma que é salva, cada um que recebe a Jesus de Nazaré em seu coração, cada culto, cada oração, cada palavra que é pregada, Deus está implantando, Deus está promulgando, Deus está aumentando o seu reino. Cada alma que sai das drogas, cada alma que sai do pecado, cada alma que se converte, cada alma que vem para a igreja, cada alma que busca Deus, cada um que faz uma oração, é Deus através da sua igreja, é Deus através do seu povo, é Deus através dos seus servos e servas, implantando, implementando, aumentando, propagando o reino do céu sobre a face da terra. Alguém pode dizer: o reino do céu não venha, Jesus não vem, mas ele está vindo. Nós estamos, aleluia, cavalgando cada vez mais em direção a este reino. Cada obra, cada pregação é Deus operando, é Deus fazendo, é Deus realizando, é Deus manifestando o seu poder. Almas são salvas, são curadas, são libertas, são abençoadas. Os corações, aleluia, entende, compreende a Deus e a sua palavra, entende o seu propósito e o seu plano. Deus está implementando o seu reino sobre a face da terra através de Jesus de Nazaré. Ali é o ponto de partida. Israel era somente uma preparação, entende? Porque Deus faz sempre dessa forma. Deus prepara o homem para depois usar o homem. Deus prepara o profeta para depois usar o profeta. Deus preparou o terreno. Deus montou um cenário. Observe. Para que depois viesse o seu filho para implantar o seu reino. Eles recusaram. Não tem problema. Deus não teve dificuldade com isso. Deus tomou outro atalho e chamou os gentios, chamou os que estavam de longe, o seu povo, o seu servo, as suas servas, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não quiseram continuar e dar continuidade ao reino divino. Então o que foi que Deus fez? Deus então pegou outro atalho, arrancou o reino de Israel e colocou sobre nós, e colocou sobre os gentios, e nos concedeu os dons, e nos
concedeu o poder e revelou a pessoa do seu Filho Jesus Cristo sobre nós, nos deu entendimento e compreensão para entender a sua palavra, para que possamos entender o que Deus está fazendo, está realizando. O reino de Deus está sendo implantado dia após dia e noite após noite, até o arrebatamento da igreja. Observe, Deus está manifestando sobre o seu povo, Deus está manifestando sobre nós. Deus não para, meus irmãos. Deus continua a trabalhar. Ele trabalha todos os dias, no sábado, na segunda. Deus não para. Cada dia Deus opera sobre uma pessoa, sobre alma, sobre vidas. Cada dia Deus transforma. Cada dia Deus prepara mais e mais obreiros. Observe, cada dia Deus continua a conceder e a dar os seus dons espirituais para que possamos trabalhar na seara. Cada dia Deus capacita cada vez mais. Deus derrama sobre nós a sua unção e o seu poder. Deus derrama sobre nós, na era da igreja, o seu avivamento, e Ele continua implantando o seu reino divino, continua a realizar a sua obra. A obra de Deus não para, a igreja não para. Se um não ora, o outro ora. Se um não jejuma, o outro jejuma. Se um não busca Deus, o outro busca. Se um não prega, o outro prega. Se um não converte, o outro se converte, porque Deus está implantando o seu reino até dar o arrebatamento da igreja. Observe, ele começa com Israel a sua obra, manifesta a sua glória a Moisés, manifesta o seu poder a Moisés, manifesta a sua glória ao seu povo, arrancando o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, atravessando o mar vermelho em seco e enxuto. Observe o que Deus estava fazendo. Deus estava manifestando a si mesmo. O que Deus estava fazendo, Deus estava manifestando a si mesmo para o seu povo, dizendo: eu tenho um propósito com vós, eu tenho um propósito com esta nação, eu tenho algo contigo, eu não deixarei vocês como as demais nações, debaixo da autoridade de Satanás. Eu te arranco das mãos de Faraó. Quando Deus arranca Israel da mão de Faraó, Deus está arrancando Israel da mão do próprio Satanás. Ele diz: eu arranco você e coloco você numa terra que emana leite e mel, para não ser mais escravizado por ninguém. Agora vocês serão os meus escravos, os meus súditos. Vocês agora são os meus servos e as minhas servas. O meu poder, a minha graça, a minha unção, a minha bênção está sobre vós. A minha lei está sobre vós. O meu sistema sacrificial, que era uma a cruz de Cristo Jesus, está sobre vós. Vocês vão preparar todo o caminho para receber o grandioso Messias, o grandioso Rei e o grandioso Salvador. Só que eles recusaram. Deus deixou eles de lado e colocou a nós, nos enxertou no seu reino divino. Agora nós estamos debaixo desta glória, deste poder. Ele se manifesta a nós, ele tem nos ungido a nós, ele tem abençoado a nós, ele tem dado graça a nós, para que possamos continuar com a sua obra. Ele tem se revelado a nós, aos gentios, aos que estão longe. Alguém pode dizer: eu não vejo, eu não enxergo. Não é um reino material, não é um reino político como é Israel, não é um reino terrenal, é um reino espiritual. Observe, é um reino através da sua igreja na espiritualidade. Muitos não podem ver, mas Jesus continua a curar. Muitos não podem ver, mas Jesus continua a salvar. Muitos não podem ver, mas Jesus continua nos auxiliando. Muitos não enxergam, porque é um reino espiritual, é um reino mediante a ação e a invisibilidade do Espírito Santo de Deus, operando em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração. É a mão, é o dedo invisível de Deus, operando ao nosso favor, operando em prol das almas. Satanás está sendo expulso e Deus está, aleluia, implantando o seu reino sobre os nossos corações. Outrora estávamos do outro lado, outrora estávamos nas trevas, agora estamos nas luzes.
Outrora éramos escravos de Satanás e dos seus demônios, das invejas, das maldições, das feitiçarias e das macumbarias. Agora somos servos e servas de Deus. Agora somos filhos e filhas de Deus. Agora estamos do lado de Jesus. Agora estamos do lado de Deus. Aleluia. As trevas ficaram para trás. A escravidão de Satanás ficou para trás. O demônio ficou para trás. O pecado ficou para trás. Agora nós estamos em Deus. Nós estamos em Cristo. Nós pertencemos ao seu reino. Nós somos seus filhos e as suas filhas, eleitos para receber aquele reino poderoso e eternal. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Então observe que Jesus trouxe o poder da libertação. O poder da libertação, né, sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Ainda que Israel recusou, mas esse poder não foi sucumbido pela descrença e a incredulidade de Israel. Esse poder não foi sucumbido pela dureza do coração e da cerviz de Israel, porque os gentios creram. Observe. E os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará mal nenhum. Aleluia. Pegarão nas serpentes, aleluia. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Israel recusou o poder e a graça de Cristo Jesus, mas nós, os gentios, abraçamos o poder e a graça da libertação e continuamos a pregoar em relação ao reino de Deus, e Deus está levando avante o seu plano. Deus não para a sua obra. O plano de Deus não foi frustrado. O plano de Deus continua avante e cavalgando dia após dia em direção ao arrebatamento da igreja. Observe, ele nos trouxe o poder da libertação. A igreja recebeu o poder da libertação. A igreja está usufruindo do poder e da glória de Cristo Jesus, ainda que invisivelmente. As pessoas não veem, mas uma oração quebra cadeias, repreende males e enfermidade, amarra demônios, despedaça julgos, despedaça as invejas, maldições e feitiçarias. Abre o entendimento, abre o coração. A pregação abre, ilumina o entendimento para que venhamos a entender e compreender que Deus está fazendo, que Deus está operando, que Deus está manifestando, que Deus quer curar, que Deus quer salvar, que Deus quer abençoar, que Deus quer transformar a nossa vida caótica em uma vida abençoada, iluminada e cheia do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Né? Deus é em combate. Deus não está parado em relação a nós. Observe, Deus está nos fortalecendo. Deus está guerreando por nós. Deus está batalhando por nós. Por isso Paulo falou, aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, é Deus batalhando por nós, é Deus guerreando por nós, é Deus militando por nós, é Deus nos concedendo o livramento, é Deus quebrando grilhões, é Deus expulsando os demônios, é Deus acampando os teus anjos ao nosso derredor, para que o mal não venha nos sucumbir. É Deus estendendo as tuas mãos, nos abençoando, nos livrando, nos guiando de dia e de noite. Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está na nossa frente, Deus está na nossa retaguarda, Deus está à nossa direita e Deus está à nossa esquerda. Busquemos a Deus e Ele vai manifestar com mais força, com mais glória, com mais poder, com mais unção sobre a sua vida. Observe, muitas vezes a gente desanima no meio do caminho e diz, e agora não, Deus continua do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Não importa a dificuldade, não importa a enfermidade, não importa o mal, não importa a tribulação, Deus continua contigo. Deus é o seu ajudador.
Jesus está à sua direita, dia após dia e noite após noite. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que você não discirna, Ele está aí ao seu lado. A unção dele está ao seu redor, os anjos dele estão atento à sua vida, e os olhos do Senhor estão a vigiar cada passo da sua vida. Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? Palmas de vitória. Maravilha, porque Deus está realizando esta obra para que possamos usufruir uma maior bênção no seu reino milenar. Entende? Jesus de Nazaré vai reinar nessa terra, nessa mesma terra que tu pisas por durante 1000 anos, com vara de ferro, com grilhão de ferro. E todas as nações terão que obedecer ao Filho de Deus e aos reis dos reis. Toda nação que não levantar em adoração ao Rei dos Reis receberá maldições, e a bênção do céu não vai recair sobre eles. Aleluia! Eles têm que adorar, não terá opção. A adoração vai derramar bênção sobre eles. Em recusar adorar o Rei, não receberá os benefícios do céu através da pessoa de Cristo Jesus. Será um reino de paz, um reino de justiça e um reino, aleluia, de graça no Espírito Santo de Deus. Será 1000 anos na face da terra, até Deus implementar o seu reino eternal, onde Jesus de Nazaré vai devolver o reino ao seu Pai, e aí seremos todos em Deus. Observe, Deus vai reinar sobre toda a face da terra. Deus vai reinar sobre os céus. Deus vai reinar sobre a terra. Não haverá outro rei, não haverá outro governador, não haverá outro presidente, não haverá outro deputado, não haverá senadores. Deus vai reinar por toda a eternidade sobre o seu povo. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais rancor, não haverá mais ódio, não haverá mais pecado, não haverá mais mal, nem morte e nem dor, porque Deus vai implantar completamente, cabalmente e eternamente o seu reino divino e celestial sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar. Onde houver uma existência, aí Deus estará dominando e governando sobre tudo e sobre todos. Observe, nós estamos indo adiante. Deus está implantando, ainda que as multidões não vejam, ainda que a humanidade não perceba, em cada igrejinha, em cada pregação, em cada oração escondido, trancado no seu quarto, é uma operação de Deus. É Deus fazendo, é Deus realizando. Em cada luta que você passa, é Deus te preparando para uma obra maior. Em cada batalha, em cada peleja, é Deus te dando vitória. Satanás ficando para trás, Satanás recuando, e o reino de Deus está avante dia após dia e noite após noite. A humanidade não está percebendo. As grandes multidões não estão percebendo. Os políticos não estão percebendo. Os grandes homens, os filósofos, os cientistas não estão percebendo. Deus está sorrateiramente, através da invisibilidade do seu Espírito Santo, operando na alma, na vida, na mente, no coração, no lar, na família, em cada igreja, em cada denominação. Deus está fazendo e realizando. Deus está arrancando das trevas e trazendo para a luz. Deus está arrancando das mãos de Satanás e trazendo para a mão de Jesus de Nazaré, poderosamente. Deus está operando. Muitos não percebem e não vê. Eles querem ver um reino terrenal e político, mas é um reino espiritual e invisível nos corações. Por isso, quando os fariseus perguntaram como seria e quando seria implantado o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus está entre vós. Ele disse: o reino de Deus está entre vós. Se disser ele lá, não está. Ele lá, acolá,
Não está. Ei-lo no deserto, não está. Se disser ele está lá no interior daquela casa, não está. Onde ele está no céu, assentado no seu trono de glória, derramando o poder do reino sobre nós, sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Ele está derramando os dons, ele está derramando o batismo com o Espírito Santo e com fogo, está derramando graça e sabedoria, está repreendendo os demônios, está colocando fé em sua alma, força em seu coração, saúde em seu corpo, te abençoando cada vez mais, para que você não desista e continue cavalgando em relação ao reino dos céus. Não podemos desistir, observe, nem voltar. Por quê? Porque lá na frente tem algo mais glorioso. Deus está preparando o seu reino. Por isso Paulo disse que as tribulações dessa vida não dá para comparar com a glória do reino de Deus que está por vir. Se fizermos a comparação das nossas provas, das nossas tribulações, das nossas dificuldades, das nossas dores e sofrimentos, não dá para se comparar com aquele reino que Deus tem preparado para nós. É muita glória, é muita bênção, é muito esplendor, é muita luz, é muita alegria, é muita vitória que nós temos preparado para nós. Se você comparar a sua tribulação nos tempos atuais, não dá para comparar da glória de Deus que tem preparado para nós. Observe com as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Mas muitas vezes nós não enxergamos isso. Nós não entendemos isso. Nós só olhamos por agora. Nós só olhamos para as provas. Só olhamos para as tribulações. Só olhamos para a dificuldade, para as tristezas. E começamos então a desvanecer na fé, dizendo, será se compensa? Mas é claro que compensa. Será se compensa? Mas é claro que compensa, meu irmão. É claro que compensa, meu irmão internauta. Compensa você batalhar, santificar, pelejar, se recusar do mundo e do pecado para receber o galardão que está no reino dos céus. Paulo disse, o reino dos céus não é comida nem bebida. É paz, alegria no Espírito Santo de Deus. É paz, é justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. É o reino eternal, que não vai se acabar, que não vai se sucumbir, que não vai murchar, que não vai morrer. Entende? É um reino eterno, é para sempre. Não é temporal, não é contado por dias, por estações, por séculos e por ano. É um reino eterno, eterno, eterno. Observe. Não haverá morte, nem dor, nem tristeza, nem lágrimas no reino de Deus. Observe, é um reino eternal, é um reino glorioso, é um reino que não pode perdurar somente alguns anos, ele vai perdurar por toda a eternidade, sem mal, sem dor, sem tristeza, sem ódio, sem rancor, sem briga, sem guerra, sem contenda, sem mal, sem adultério, sem prostituição, nada, 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 aleluia, nenhum tipo de mentira vai adentrar o reino do céu. É um reino santo, de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Por isso vale a pena você pelejar, combater, batalhar. Você não está esmurrando o vento, você está em uma busca, você tem um alvo, você tem um objetivo, você está buscando algo concreto e real. Você está buscando o reino dos céus, que Deus prometeu aos seus profetas, que Deus prometeu aos teus servos, que Deus prometeu para mim e para você. Receba, agarra, busque, clame, ore, peleje, batalhe e guerreie, por fim, pelo reino de Deus, que Deus já está, aleluia, com este reino derramando sobre vós. Você já pode sentir ele agora, né? Mas pastor, mas a peleja é grande. É por isso que é um reino maravilhoso. Tudo o que vale a pena, tudo que é bom, tudo que é precioso,
tem um preço. Entende? Por que que ouro tem um grande valor? Porque é escasso, quase não tem. Entende? Por isso que tem um grande valor. Esse reino é um reino eternal. E disse que Jesus que nós devemos buscar ele na força. Quem quiser tomar o reino dos céus tem que tomar a força. Não a força do braço, mas através da força da unção. Através da força do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso devemos buscar a unção do Senhor e a força do Senhor sobre a nossa vida diariamente, para que possamos a força adentrar ao reino do céu, adentrar ao reino divino, porque nós não podemos parar. Nós já estamos dentro, nós já recebemos a nossa salvação, mas tem milhões e milhões de almas que estão fora, que ainda não adentrou, que estão amarradas por Satanás. Nós devemos lutar, pelejar, guerrear, orar, clamar, batalhar, jejuar, para que Satanás volte e recue, e essas almas sejam abençoadas, salvas e libertas, porque o reino do céu é tomado à força. Nós somos obreiros para isso, nós somos pastores para isso, nós somos crentes para isso, nós somos chamados para guerrear, para batalhar em prol, em relação ao reino do céu, como as vidas também batalhou por nós. Você está aqui porque alguém batalhou por você. Você está aqui porque alguém intercedeu por você. Você está aqui porque alguém repreendeu Satanás da sua frente e da sua vida. Ele recuou e não suportou ficar diante da sua presença. Assim também nós hoje devemos pelejar, combater, batalhar para repreender a Satanás, para que ele solte as vidas, e as vidas e as almas também possam adentrar ao reino do céu. O reino do céu é tomado a força, no poder, na unção, na glória e na majestade do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Nós somos os soldados, os guerreiros, os intercessores, os adoradores, os pregoeiros da palavra e do evangelho. Essa incumbência está sobre nós. A incumbência de santificar está sobre nós. A incumbência de orar está sobre nós. A incumbência de jejuar e de receber poder do Espírito Santo está sobre nós. A incumbência de receber os dons espirituais está sobre nós, para que possamos continuar e dar prosseguimento ao reino dos céus. Se toda a igreja parar, o reino para. Se toda a igreja parar, o reino não pode prosseguir. Se todos os pastores parar, o reino não pode prosseguir. Se Satanás levantar contra a sua vida e você disser eu vou parar, é um prejuízo, é uma baixa no exército divino. Aleluia, nós não podemos ter baixa do exército divino, nós temos que angariar mais e mais alma, mais e mais obreiro, mais e mais soldados, para pelejar em prol e em favor da causa que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Não podemos receber baixa no nosso exército. Somos poucos demais, como diz Cristo Jesus, clamai pela seara, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, os vinhateiros na seara. Clamai, pois, ao rei da seara, ao Senhor da seara, que envie mais obreiros, mais trabalhadores, mais vinhateiros para a sua seara. Não podemos parar, temos que levantar, aleluia, a nossa cabeça para o céu, pedir graça, pedir unção, pedir poder, para continuarmos a pregoar o evangelho do reino do céu, para que as almas creiam e recebam a bênção, o milagre, e recebam também a sua salvação em Cristo Jesus, para morar no reino do céu que Deus está preparando para os seus. Palmas de vitória. Tá bom por hoje, meus irmãos. Tá bom por hoje, minhas irmãs.